Seja bem-vindo ao Macabrocast. Boa noite, família Macabra. Espero que esteja tudo ok com vocês. Aqui de novo é o Peterson para mais um programa Macabrocast. E desde já vou ser chato já do início. Quero pedir, por favor, gente, deem seu like, compartilhem com o coleguinha. Espero que vocês gostem. Esse material tá feito escolhido a dedo para vocês. É terror na veia. E quem tá aqui para participar novamente do programa com vocês é a Camila. Camila vai dar um oi para vocês. Fala, Camila. Fala, família Macabra. Vamos aí, começando mais um Macabrocast. Esse programa, realmente, como o Peterson falou, é um assunto escolhido a dedo. Isso aí. E também quem tá aqui novamente é o Anderson. O Anderson vai dar um alôzinho para vocês. Fala, Anderson. Fala, galera macabra. Já vou mandar meu contrato, hein? 5 programas, já pode assinar contrato, hein? Isso aí, cara. E assim, esse programa é um programa que ele vai ser bem diferente do que a gente está fazendo, né? Que nós estávamos assim visando coisas brasileiras, só que eu quero fazer uma coisa bizarra. E cara, tem um local para achar coisa mais bizarra que o Japão? Não conheço, entendeu? Então vamos lá. Hoje vai ser, o tema é criaturas bizarras do folclore japonês. Gente, é uma coisa mais estranha do que a outra. Vocês não têm noção. Cara, no Japão, vocês não podem ir no banheiro público sem levar um papel higiênico. Porque tá arriscado aparecer uma criatura filha da puta dessa aí e arrancar tua pele ou sugar teu sangue. Ou imagina, tu vai jogar o lixo pra fora, o cara fala pra tu, ei, quando tu olha, ele vai virar de costas e vai estar um olho, meu irmão, um olho bem no meio. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Então vamos começar desde já. Não esqueça de dar seu like. Espero que vocês gostem mesmo. Criaturas bizarras do folclore japonês. Vamos começar. E já com o pé na porta, eu vou começar falando da criatura que se chama... desculpa a minha pronúncia, sabe? Porque meu japonês eu aprendi na Jamaica, sabe? Então, o meu sotaque japonês é meio, sabe, da Jamaica. Então você me desculpe por isso, valeu? Então, primeira criatura, eu vou começar falando, se chama Akamanto. Akamanto significa capa vermelha. E o que é essa criatura? Ele é um yokai que assombra os banheiros públicos japoneses. E qual é a da história? Meu irmão, você nunca vai cagar sem levar seu papel higiênico no Japão. Por quê? Essa criatura é como se fosse assim, ele tem uma capa toda vermelha, uma máscara, e quando você entra no banheiro, você tá lá fazendo, e de repente você olha, não tem papel, meu Deus do céu, aparece aquela voz. Você prefere vermelho ou azul? Meu irmão, fudeu, por quê? Se você escolher o azul, o que o Akamanto vai fazer? Tem duas vertentes. Em uma vertente, se você escolher o azul, ele vai te estrangular. Outra vertente, se você escolher o azul, ele vai drenar todo o sangue do teu corpo. Resumindo, morreu. E o vermelho? Ele vai falar, azul ou vermelho. Se você escolher o vermelho, em uma vertente dessa lenda, ele vai arrancar toda a pele do teu corpo. Entendeu? Você vai ser escalpelado. E na outra ele vai te cortar em picadinho, que nem aquele assassino no Brasil. Cortar em cubinho. Eu acho que daí que surgiu aquela comida em cubinho japonesa. Tô brincando, mas... O que acontece? É uma parada muito sinistra. Muita gente morre de medo do Akamanto. Cara, tem gente que jura de pé junto que realmente... E assim, a coisa que eu acho mais bizarra, porque assim, não tem como correr. Eu pesquisei de tudo que é jeito. Só tem uma
que diz que você tem que falar assim, nenhum dos dois, eu prefiro branco. Só que isso é dos tempos pra cá que foram falando isso. Mas até então, até mais ou menos o ano de 1990, você não tinha como correr do Akamanto. Ou você era escalpelado, ou você tinha um sangue drenado, ou e assim por diante. Ou seja, ou morria ou morria. Então, em via das dúvidas, foi no Japão, deu dor de barriga, leva papel higiênico, irmão. E assim, Camila, o que você acha da história do Akamanto, cara? Cara, que jeito escroto de morrer cagando, o cara vir, arrancar tua pele e com a bunda suja. Porra, é muito horrível. O que você acha do Akamanto, cara? Não, a história é surreal, né? Vai ver que foi daí que saiu também a história do Matrix, né? Você escolhe o vermelho ou o azul. Eu deixo claro que eu deixo claro que eu escolheria o azul, porque pelo menos é uma morte menos indolor, imagino eu, né? E, gente, isso é absurdo. E o pior é que lá é forte, né? As lendas, né? As culturas yokai. É surreal. A gente acha que as nossas lendas aqui são absurdas, do bichinho vermelho com os pezinhos para trás. Lá o negócio, o buraco é mais embaixo, né? Tinha que ser japonês mesmo. Isso aí. E Anderson, qual é a sua opinião sobre Akamanto? Cara, morrer sem pele com a bunda suja, ninguém merece, cara. Pra mim é a pior morte do mundo, parceiro. E eu achando que o velho do saco era sinistro, hein? Caraca. Senhor, não. Quem é que... Cara, você já criou uma prisão de ventre em mim antes de eu ir pro Japão. Eu não vou conseguir, meu irmão, lá. Cara, não dá. Isso aí fica bem claro que é pra, né, botar o terror nas pessoas ali no banheiro e tal. Mas, cara, as opções de escolha também são sinistras, porque como você mesmo falou, tem variações, né? Então, tem uma versão também, que eu acredito seja mais atual, que o papel é vermelho e roxo. Esse já é usado nas escolas, né? Lá do Japão, e eu acredito que seja uma versão mais atual da história. O vermelho é aquilo mesmo, game over. Tipo, não tem o que fazer, se dá mal. E o roxo, nessa versão mais atual, o cara ainda consegue sair ileso. Tipo assim, é diferente da outra que tu ficava meio sem opção, né? Tipo assim, tu se ferrava de qualquer jeito. E tem N variações, assim, entre saiu uma língua lá do vaso sanitário, dá-lhe uma por baixo. Cara, tem as coisas mais bizarras, cara. Eu sei que, cara, que deve ter de prisão de ventre lá no Japão, cara, deve ser surreal, porque, caraca, não dá não, cara. Com essa história aí, meu filho, quem é que consegue ir no banheiro em paz, mano? Jesus. E assim, galera, se tiver alguém que seja japonês, que esteja vendo no canal, ou alguém que seja parente de japonês, assim, nós não estamos fazendo chacota, nem querendo humilhar ninguém, sabe? Isso aqui é mais uma brincadeira mesmo, porque para nós brasileiros é uma coisa completamente bizarra, como tem muita coisa aqui no Brasil que para vocês é bizarra, então já tô deixando bem claro, para vocês não levarem a sério. E assim, uma coisa também que o Anderson me lembrou agora, cara, eu não sei o que as assombrações japoneses têm uma tara no banheiro. Porque não é só o Akamanto. Ó, eu contei por baixo, tem mais de 20 assombrações diferentes para quando você for dar aquela barrigada na pressão, parceiro. Tu tem várias maneiras de morrer. Sinistra. Resumindo, prisão de ventre no Japão é uma boa escolha. E agora, a segunda criatura macabra que nós vamos falar é a Ubume ou Ubume. Segundo meu professor de japonês, o jamaicano japonês que ele era meio esquisito, é Ubume. E quem vai falar da Ubume é a Camila. Camila, o que você tem para contar dessa lenda sinistra pra gente? Olha, Peterson, só você para meter a gente nessa. Mas essa lenda ainda ela é um pouco mais séria, tem uma pegada bem sinistra até, porque dentro dessas yokai, dessas lendas, tem várias divisões, né? Tem a lenda de quem se transforma em planta, quem se transforma em bicho, e essa lenda da Ubume é a parte bakemono,
Então, mas diz a lenda que foi uma mulher que aí tem, como toda lenda, tem vertentes. Alguns dizem que ela morreu no parto e alguns dizem que ela morreu ela deu a vida pelo filho, né? E tentando garantir a sobrevivência dessa criança. Então você não sabe se essa criança morreu junto com ela ou se a criança sobreviveu e foi criada por outras pessoas. Então, dentro dessas vertentes tem aí seus desfechos. E aí dizem que essa mulher, ela aparece sempre em dias chuvosos, escuros. Ela aparece sempre com um top branco, né, um kimono branco, e o cabelo longo e escuro. Meu cabelo não está tão escuro assim, mas enfim. E ela aparece carregando. Tem vertentes dela aparecer grávida, apenas uma mulher grávida, ou ela aparecer com um bebê no colo. Tem a vertente dela aparecer meio zumbi, assim, encharcada de sangue, com um bebê subnutrido, estourado. Isso é uma coisa mais fantasmagórica mesmo, mais bizarra. Dessa lenda, dizem que ela está em busca da criança. Quando dizem que ela perdeu a criança no parto e morreu junto, dizem que ela está sofrendo por conta dessa perda. E quando dizem que a criança sobreviveu, está sendo criada por outras pessoas, dizem que ela está em busca desse bebê perdido. Então, o que ela faz? Ela compra doce, coisas para a criança, leite, chupeta. Dizem que ela entra em lugares e compra com folhas secas, moedas que se transformam em folhas secas. E com esses doces, esses leites, esses artefatos, ela atrai crianças e sequestra essas crianças. Ou rouba mesmo bebês, enfim. E a outra vertente da história é que ela atrai pessoas adultas, né? E leva até um lugar onde está o filho dela, se o filho foi morto durante o parto, ela leva a pessoa até onde está o cadáver do bebê. E aí ela entrega para a pessoa um bebê, para a pessoa segurar. Se a pessoa segura esse bebê, ela some, desaparece, e o bebê vai ficando pesado, 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 até o ponto daquilo que está no colo da pessoa esmagar a pessoa que tentou ajudar, segurando a criança. Então, por ela tomar uma forma, às vezes, humana e normal, sem estar ensanguentada, essas coisas, muitas vezes a pessoa acha que é uma mulher pedindo ajuda e para segurar o bebê. E quem se oferece para ajudar acaba morrendo, tendo o corpo esmagado por conta desse peso que ela faz. E assim, a Obumi tem uma outra versão. Como eu disse, eles são separados em categorias, né? E tem as lendas, as yukais de pessoas, de criaturas que viram bichos. E dentro dessa vertente, dessa variável, tem a Ubume Tori, ou Tori, né? Que seria essa lenda de uma mãe que morreu no parto e ela se torna pássaro e sequestra crianças. Então, dizem que esse pássaro maldito, ele pousa, ele voa procurando roupas penduradas, né, que não foram recolhidas, roupas que estejam no varal à noite. Quando ele acha roupas estendidas no varal à noite, ele mancha essas roupas com sangue. E a pessoa que usa essa roupa, ela começa a ter convulsão e desmaios, tudo, e morre. Febre alta, calafrios e morre. E ela também sequestra crianças. Então acreditam que seja a lenda da Obumi, numa versão diferente, onde ela vira pássaro procurando esse filho perdido dela. E por isso ela sequestra as crianças para criar como se fosse dela. E aí, essa representação da Obumi Tori gerou aquela estátua do artista plástico Ketsui Aso, o nome dele, Aso. E ele tinha um bar que tinha essa pegada de fazer umas exposições de terror. Funcionava como se fosse uma exposição.
E ele fez essa escultura para apresentar em 2016. E as pessoas descobriram, viajou o mundo, com a internet, viajou o mundo essa imagem, e deu origem a uma outra lenda, né? Que é a nossa Momo. E a imagem da representação da Ogumi dele virou o que o povo conheceu como Momo, e aí ligava nos números de WhatsApp, falava que a pessoa tinha alguns dias de vida, enfim, virou essa baderna toda. E tomou essa proporção absurda que correu o mundo aí, que é a Momo, que todo mundo conheceu. Cara, que história sinistra, cara. Que história sinistra. E assim, uma coisa também que agora eu lembrei você falando, por que branco? Porque diferente da gente, branco lá no Japão significa morte. Então a maioria desses yokais, essas assombrações, por isso que eles sempre estão de branco. E muita gente fica... Pô, a diferença é que enquanto pra gente aqui o negro é a morte, pra eles é o branco. Por isso que a maioria das assombrações lá no Japão é toda de branco. E antes, o que você tem a dizer sobre o Ogumi? Cara, essa lenda aí já é uma vibe mais sinistra, né? Em relação às outras ali, que mostram o sofrimento, né, da mãe que perdeu o filho. Tem toda uma história triste ali em cima. Não é engraçada como a outra, né, que nós contamos ali. E eu fiquei surpreso dessa história. Eu nunca tinha associado ela com a Momo, né? Cada um fala de um jeito, né? Que realmente a estátua feita pelo artista citado, pela Camila, remete mesmo essa segunda versão, né, da personagem. Essa aí eu posso dizer que foi a mais triste das histórias ali, porque não... Você vê que até numa das versões ela acaba cuidando, né? Quando a mãe morre e a criança sobrevive, tem um lado triste, assim, né? Não é só, vamos assombrar, né? Não, ali tem os dois lados da história, né? E eles dizem que não é uma lenda que ocorreu e deu origem, né? Não é uma pessoa que aconteceu na história e deu origem à lenda. Eles dizem que toda mulher que morre no parto, ela é tomada por esse ser, né? Então ela vira isso. Então isso é sucessivo, né? Vai acontecendo. Porque eles acreditam também que, dependendo do tipo de morte, eles se tornam um espírito raivoso. E assim, você falou em relação à tristeza. Realmente, é triste uma mãe perder um filho no parto e falecer. Isso é muito triste, sem sombra de dúvida. Mas o pior não é que ela perdeu, é que ela fica com ódio e sai matando criança, mata quem tenta ajudar o filho, que a pessoa vai morrer esmagada com o neném, e ainda vai voando, caga sangue na roupa dos outros para matar os coitados. Pô, isso aqui também é sinistro. Entendeu? Ou seja, ela é ruim ao extremo. Ela é ruim que ela mata esmagada, ela mata a criança e ainda mata com cocô de sangue. Pô, parceiro, é uma história mais bizarra e sinistra que a outra. Cara, graças a Deus que eu escolhi esse tema do Japão, que é muito, muito bizarro mesmo. E agora, a terceira criatura, nós vamos falar, graças ao meu professor jamaicano-japonês, vou falar sobre o Gashadokuro. O Gashadokuro. Quem vai falar sobre o Gashadokuro é o Anderson. Anderson, conta pra gente que diabo de história sinistra é essa aí? Essa do Gashadokuro, ou como eu já tinha... o significado dele é crânio quebrado, crânio de osso, tem várias variações, né, do nome. Como eles citam lá, ela é uma onomatopeia do som do quebrar dos ossos, né? Que é o significado desse nome. E essa criatura, cara, ela já numa vibe mais pesada também. Ela não é tão engraçada, não. É um esqueleto gigante que chega a ser 15 vezes maior do que o tamanho de um esqueleto normal. E ele vem de uma situação de muito sofrimento. Como é que ele nasce? A partir de uma situação que muitas pessoas morrem de fome. Então, e em situações de guerra, vamos assim dizer, que morre muita gente ali, tanto em combate como das consequências ali, aquelas pessoas morrem e elas não têm um enterro apropriado, né? Não tem
um cortejo fúnebre, não tem nada daquilo. Então o corpo fica para lá. Então esses ossos que vão ficando para lá, eles começam a se juntar e formam essa caveira gigante aí, faminta e com raiva também, né? Que essa, nesse caso, a dor dela do desprezo, vamos assim dizer, de ter deixado o corpo para lá e não ter tido um sepultamento adequado, isso gera uma raiva muito grande ao ponto dela começar a caçar o que seria as vítimas, né? E aí, segundo os relatos, tem o modus operandi, vamos assim dizer, desse ser. Que esse ser, como é que as pessoas percebem que ele está se aproximando? Quando ela está andando, ela faz uns sons característicos de coisas de estalos, de quebrada, como se os ossos estivessem rangendo. Só que, ao mesmo tempo, quando ela vai atacar, ela não emite som nenhum. Então a vítima pode estar achando que não tem nada que está passando ali e ela está ali na espreita. E quando essa caveira gigante chega e ataca, dá o bote na pessoa, ela nada menos pega essa pessoa, dá-lhe uma mordida, arranca a cabeça da pessoa fora e toma todo aquele sangue ali através do corpo ali, uma coisa bem, bem agressiva, assim. É surreal essa história. E é uma criatura que você não consegue derrotar tão facilmente, porque, segundo as explicações lá, como ela é a junção de várias caveiras, é muita energia negativa junto, né? Então, para que ela seja destruída, ela mesma se destrói aos poucos. Assim, ela vai se decompondo, ela vai perdendo força a partir do momento que ela não se alimenta, até um ponto que ela dissipa, né? Ela some. E segundo os relatos lá da cultura, esse é um ser que chegou até tem descrição dele em relatos antigos, assim, muito antigos, falando que pessoas viram, assim, né? Segundo a lenda lá, né? Que ele existia, que aconteceu, que hoje é difícil, né? De acontecer, né? Vamos dizer, porque hoje você não tem mais tanta guerra, mais tantas pessoas morrendo de fome, assim, consequência de guerra, de batalha, essas coisas todas. Então, segundo eles falam, essa criatura acaba não aparecendo, né? Ela não tem força para surgir, mas que em épocas passadas de muita guerra era normal ver, né? Segundo os relatos lá, né? Cara, muito sinistro. E essa história me lembra um pouco da Floresta dos Suicidas, a Okidahara, se eu não estou enganado. Por quê? Como é que começou essa floresta, a história dessa floresta ser tão macabra? Por quê? Na época de fome, o pessoal pegava os mais velhos e levava para a floresta e deixava lá para morrer de fome. Então eles contam que esses espíritos revoltos ficam nessa floresta até hoje. Que, cara, é uma coisa incrível. Que essa floresta, ela não tem vida animal. Ela é assim, dizem que o silêncio nela é perturbador, que chega a ser enlouquecedor. E a história da caveira, se você for ver essas 100 pessoas morrendo de fome, juntando, virando a caveira, lembra um pouco o que acontece na floresta Okidahara, que faz o pessoal chegar lá, ter depressão e se suicidar. Porque é uma coisa muito estranha. Ninguém explica tanta gente se suicidando nesse local. Se eu não me engano, é o segundo local que tem mais suicídio no mundo. Só perde para Ponte Golden Gate. É muito sinistro. E Camila, o que você tem a nos dizer sobre essa lenda? Então, Peterson, primeiro que você prometeu pra gente que iam ser lendas calmas, né? E até agora a gente pegou umas coisas bizarras, né? Umas coisas que só a sua que foi mais engraçada mesmo, porque essas histórias são bem sinistras, né? Pesadas e bem tristes. Eu fico pensando se essas lendas chegassem aqui no Brasil, né? A gente tem o caso do cemitério das 7 catacumbas, e onde tiveram mais de uma pessoa, por conta de uma doença que devastou cidades, mais de uma pessoa enterrada em uma cova, né? Se essas lendas chegassem do Brasil, a gente ia ter alguns desses bichos soltos por aí, né? Mas é muito sinistro você pensar que a pessoa, além de morrer de fome, pós-morte ela se torna uma criatura e vai se alimentando de outros cadáveres e outros esqueletos. É absurdo, toma o sangue, é uma coisa bizarra. Caraca, muito sinistro mesmo.
E agora nós vamos falar sobre a quarta criatura. Meu professor de japonês falou que se pronuncia Akanami. Mas quem vai falar sobre o Akanami é a Camila. Camila, Akanami é gente boa pra caramba, né não? Eu queria ter um Akanami no meu banheiro. Porra, Não queria não. show de bola, cara. Fala aí sobre o Akanami pra galera saber quem é essa criatura do bem, gente boa, que vai morar no banheiro da gente. Gente, essa lenda, essa é complicada. Eles são criaturas parecidas com doentes, né? E aí tem as vertentes. Geralmente ele é muito curvada, então faz eles parecerem menores. Eles são como se fossem crianças, do tamanho de crianças, né? Doentes mesmo. E eles têm uma mecha de cabelo oleoso no corpo. A pele deles, daí tem duas vertentes. Pode variar dos tons de verde musgo, literalmente musgo, para lembrar o mofo, ou rosa avermelhado, por conta das escaras que cobrem o corpo dele. Para escaras são feridas, né? O corpo dele é cobertinho de feridas. Além do óleo sebo no cabelo, tem o sebo no corpo dele. O corpo dele é todo encebado, além das feridas. E tem, dentro das vertentes, ele pode ter 1 ou 2 olhos e de 1 a 5 dedos, né? Tanto nos pés quanto nas mãos. Então isso vai mudando de acordo com quem conta a lenda, a região onde a lenda é contada. O que não muda é que ele tem uma língua gigantesca, né? Quis aí representado. E ele habita banheiros, ou banheiros muito sujos de casas, ou banheiros públicos. E assim, à noite, ele, quando tudo apagado, não tem luz, ele vai e lambe esses banheiros. Se tiver banheiro, ele lambe, né, vai passando a língua e vai limpando. Eu não queria ter esse bicho na minha casa, ia ajudar pra caramba, mas eu não queria. Só de falar, eu já tô assim, ó, estômago embrulhado. O bicho em si é um ser nojento, a carinha do próprio é horrível, e a história é bizarra. E assim, apesar dele não atacar humanos, porque ele tem muito medo, né? Então, quando você vai no banheiro de madrugada, por exemplo, que você acende a luz, ele foge, como se ele fosse uma barata. Ele foge, ele tem medo de humano. Mas apesar dele ter medo, ele ser avesso aos humanos, não atacar, então ele não é perigoso nesse sentido, mas ele traz muitas doenças com ele. Então, o local que ele está também, se a pessoa tiver um banheiro tão sujo a ponto desse bicho vir, é porque a pessoa está numa condição precária mesmo e está correndo risco de ter muita doença mesmo. Mas dizem que ele traz muitas doenças com ele, então no banheiro que ele aparece, a pessoa fica muito doente. Gente, mas a história é nojenta, é bizarra, é absurda e eu não queria no meu banheiro. Pode ficar para vocês, eu dou de presente. Cara, eu vou ser sincero. Tem uns amigos meus aí que eu conheço que, mora sozinho, que eu poderia comprar uns bichos desses e largar no banheiro desses condenados, que, precisa. A única coisa que eu não gosto dessa história é que dizem que o bicho é tão feio, que tá arriscado pra eu entrar no banheiro, dar de cara com ele e morrer de susto. Isso também é uma vertente, fala muito sobre isso. É uma história realmente bizarra. Imagina você ter uma criatura lambendo tua sujeira dentro do banheiro. Certo ponto, é legal você levantar de manhã, o banheiro dormir sujo e acordar limpinho. É aquele famoso dorme sujo, acorda limpo. Sabe? Com a pessoa que não é muito aciada, mas que é bizarra, é bizarro. Cara, antes, tu queria um bicho desse no banheiro da tua casa? O que tu tem pra dizer pra gente sobre essa criatura limpinha? Caraca. Aí tu imagina, tu chega de noite, apertado. Aí tu levanta, entra no banheiro, tá uma com papel colorido na mão e o outro lambendo o chão no banheiro. Tá bom, meu irmão. Game over.
Cara, surreal isso, cara, surreal. Não, mas isso aí a gente até entende, é aquela lenda para estimular as pessoas serem mais higiênicas, porque na verdade ele só faz isso com pessoas que têm banheiro sujo, que não cuidam do seu banheiro. Então tem um lado bom ali do porquê, né, que eles estão fazendo isso. Mas assim, se ele chega, teu banheiro tá limpinho, esse aqui eu não preciso lamber não, esse aqui eu posso ir para casa do vizinho ali. Aí o cara vai pro outro, aí ele vai pulando de casa em casa. Mas não, é absurdo demais, cara. Tu imagina, e o bicho é feio, né, cara? O bicho é feio. Aí tu chega, dá de cara com ele lá agachado no chão. Tá louco, tá louco, tá louco. Vou manter meu banheiro o mais limpo possível agora. Até porque vocês imaginem a língua desse bicho para passar no banheiro inteiro. Eu não sei se ele limpa ou se ele suja ainda mais, né? Língua de boi pequena, língua de boi perde pra esse aí, meu. Imagina você entrar no banheiro, tá aquele bicho com o cabelo ceboso, parecendo aquele cara do filme lá do Frodo, lá do Senhor dos Anéis. O bichinho lá todo pelado, todo enrugado, cheio de ferida, lambendo o seu... Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Não. Eu sou uma das que morre de susto. Morre de susto e não morre de susto, eu morro de nojo. Cara, depois dessa história, vocês têm noção, nós estamos gravando, já deve ser mais ou menos meia-noite, quase 1h da manhã. O que eu vou fazer? Vou dar uma averiguada no banheiro, quando acabar, vou ver se tem papel higiênico. Se não tiver, eu boto o papel higiênico lá e vou dar até uma lavadinha, boto um cloro, entendeu? Porra, que não tem mais como não. Dormir com o banheiro sujo não dá. E assim, galera, nós vamos falar agora da nossa quinta criatura. É o Nurikabe. Nurikabe, sei lá. É uma coisa parecida. É uma história bem estranha. Isso aí é para quem gosta de andar de noite pelos caminhos da vida. Antes, conta a história desse safado, desse Nurikabe pra gente aí. Esse aí é outro também que... Cara, o Nurikabe na tradução assim bem simplesinha, seria a parede pintada, né? Tipo assim, é uma coisa que você não tá vendo. E ele é um tipo de ser que, segundo alguns relatos, ele é invisível, né? Que a partir de uma época, de um período específico lá na Era Edo, lá no Japão, que eles começaram a retratar ele como uma grande parede, uns traços meio humanos, assim, com perninha e bracinho, e ele simplesmente brota na tua frente. Tipo, aí você vê aquela parede com cara, com aquela expressão daquele tamanho no meio do teu caminho, tu andando, aí tu pensa assim, vou desviar, não adianta. O bicho, ele ainda consegue se dilatar para os lados, ele não deixa você passar de jeito nenhum. E ainda tem a opção que, se a pessoa tentar escalar ele cai em cima e achata a pessoa. Tipo assim, então não tem alternativa. Passar por ele, você não consegue. Aí, segundo as lendas, você tem um jeito simples de conseguir que ele saia. É você pegar um pedaço de pau e bater na parte inferior dele lá. Aí ele vai e abre e você consegue seguir o seu caminho. Mas essa lenda é como o Peterson citou. São lendas para quem gosta de andar pela noite aí, pelos corredores aí lá no Japão, né, das casas. Sabe? Não chegar em casa cedo, corre o risco aí de esbarrar com esse yokai parede aí, que é bem sinistro, que aparentemente inofensivo. As pessoas acham que ele é inofensivo porque ele tem uma carinha bonitinha, mas ele não é tão inofensivo assim, não. Caraca, sinistro mesmo. Camilo, o que você acha sobre esse yokai parede aí? Eu acho que ainda bem que é no Japão, né? Porque lá o povo pode andar à noite na rua, não tem problema, né? Aqui no Brasil, eu vou começar a sair com um pedaço de pau na bolsa, né? Até é bom, venha calhar. Mas, sinceramente, se esse bicho me pega no dia estressada, voltando de trabalho, 10 horas da noite, a época que fazia faculdade, meia-noite, 1h, desesperada, morrendo de medo de ser assaltada, se esse bicho me aparece, mas não ia ser nem pedaço de pau, eu ia deitar ele, era no tapa. Eu ia abrir a passagem dele, era no tapa. Porque
Mas é engraçado você ver, é mais uma lenda educativa, assim como a do banheiro, né? Para as pessoas não ficarem de madrugada, né? Então você vê que até lá, que é um país com taxas de criminalidade baixas, tal, não sei se sempre foi assim, mas independente de ser baixo ou não, existe a criminalidade, mas as pessoas veem através das lendas para não ficar na rua de madrugada. Agora, eu sei que aqui no Brasil, esse cara, essa lenda aí tá ferrada, né? Porque ele ia sentar uma vida direto. Cara, assim, você vê, né? O povo japonês, ele ensina através das lendas, através das coisas que são como se fosse assim, ó, não pode ficar de madrugada na rua não, senão tu vai bater de frente com a parede. Ó, se for dar aquela barrigada, não esquece o papel higiênico. Ó, filho, se tu deixar o banheiro sujo, vai aparecer um bicho lá lambendo o teu cocô. Cara, é bizarro. E eu me amarro, é uma coisa assim, eu admiro essa bizarrice japonesa, cara. É um povo que, assim, depois do brasileiro, que eu honro em ser, assim, eu tenho uma honra em ser brasileiro, cara. É um povo foda pra caralho, é a gente brasileiro. Depois do brasileiro, o povo que eu mais admiro é o povo japonês. Sabe, é uma coisa que eu tenho admiração por essas histórias, esses contos, sabe? E são coisas que só daria certo antigamente no Japão, realmente. Aqui no Brasil não tem como. Pô, botar uma parede dessa, se bem que ia ser legal, botar uma parede dessa perto de onde aqueles assaltantes de moto, porra, meter a cara na parede, porra. Caraca, cara, o yokai ia ser adorado aqui no Brasil se existisse isso aí. Sabe onde ele ia fazer sucesso também? Nos carnavais aí da vida aí, quem gosta de ficar mijando no carro dos outros, que tá estacionado no carnaval, contar um desse lambichão, contar um paredão desse aí, nunca mais, meu filho, nunca mais. Gente, mas aqui no Brasil não é para amadores não, gente. Esse bicho, eu não duvido que o povo ia instalar um monte de som nele, fazer um paredão de punk, não ia dar certo não. Mas é engraçado você ver que eles falam assim, né? E o intuito do bicho, ele vai te encurralando, ele vai mudando de posição de uma maneira que você se perde, né? E isso não é impossível de se acontecer, não. Mas aqui no Brasil isso não dá muito certo, não. Porque o Brasil não é para amadores. Definitivamente o Brasil não é para amadores. E assim, galera, eu deixei a coisa mais bizarra, mais bizonha pro final. Isso aqui, a gente vai fechar o final com chave de ouro, ou chave de anos, chave de olhos. É uma coisa estranha. Por quê? Vou contar a história pra vocês. O que é o Shirime? É uma criatura que simplesmente é um homem. Imagina só a cena. Você tá andando de noite, vendo pra casa, aí você escuta assim, ei! Aí você olha assim na sua frente, tem um homem. De repente o cara agacha, vira de 4 e arreia as calças. Meu irmão, tem um olho do tamanho da minha cabeça. A porra de um olho te olhando. Parceiro, é muito bizarro essa lenda. E por que parece? É engraçada, mas é super respeitada no Japão. Porque a primeira notícia que se tem desse yokai era um famoso samurai que ele estava vindo pelo caminho. E ele ficou desesperado quando ele viu essa porra dessa criatura com um olho no ânus. Cara, é muito bizarro. E assim, ele não é um yokai do mal, porque ele é como se fosse o nosso saci, sabe? Ele é um pegador de peças. Pô, aí diz assim, se você for... E também tem a ver com a noite. Se você for jogar o lixo à noite, porra, você levanta assim e tá lá a porra do olho no cu. Oh! Caraca, meu irmão. A dali você ia morrer, porque você ia se cagar, correr pro banheiro e o Akamanto ia estar lá. Qual papel você quer, meu filho? Que é bizarro pra caraca, cara. Essa é a lenda, pra mim, mais bizarra que eu vi aqui. E Shirime, antes de esquecer, significa Shiri, bunda, me, olho. O nome dele é esse, olho na bunda. Simples. Não tem como descrever melhor essa criatura. Antes, o que você tem para dizer sobre o bicho do olho anal? Cara, eu tô chocado com essa história. Esse aí eu não conhecia, não. Esse aí pra mim foi uma grande surpresa.
Mas que peça estranha, né? Que você prega na pessoa, né? Você tá na rua, cara, oi! Eu arria. Cara, surreal, cara. Mas uma coisa que eu não entendi nessa história, não sei se vocês têm essa informação, por que ele faz isso? Qual é o intuito? Qual é o intuito? Eu não entendi. Ele, tudo bem, é uma pegadinha. Mas por quê? Alguém sabe ainda? Repassar a pergunta pra vocês. Alguém sabe por quê? Eu fico imaginando, o cara tá vindo da balada. Dá de cara com o cara. Ei! O cara vira. Tem aquele olho piscando assim, ó. Tá doido, cara. Tá doido. Não tem parede, não tem lambedor de chão certo, meu filho. Ó. Meu filho, eu meto o pé. Aí, agora, Camilo, fala a verdade. Tu vindo da faculdade de noite, tu escuta aquele ei maroto, ei! Porra, tu olha aquela porra daquele olho do tamanho da cabeça na bunda do cara te olhando, piscando pra tu, aquela piscadinha sensual. O que tu vai fazer, meu filho? Olha, eu vou dizer, tá vendo? É o tipo de lenda que só pode acontecer no Japão mesmo, gente. O Brasil não tem maturidade pra isso. Se fosse aqui no Brasil já ia dar problema, porque o brasileiro ia gostar. O negócio ele ia agradar, ele ia fazer muito sucesso aqui no Brasil. Disso eu não tenho dúvida. Mas, gente, que história absurda, né? E tem, né, na lenda, tem algumas vertentes aí que são meio macabras também, viu, Anderson? De dizer que ele ataca, que não sei o quê. É uma boa maneira de morrer, né? Mas cada um com a sua história, cada um com a sua, né, com a sua cultura, a gente respeita. Mas que absurdo gente. Aqui no Brasil não ia dar certo. Mas se vocês conhecem também um pouco mais da lenda do Shirime, se vocês conhecem alguma vertente, se ele ataca alguma coisa, deixa nos comentários aqui pra gente. E fala, né, se vocês teriam medo, se vocês iam rachar o bico, se encontrasse com esse nobre cidadão aí diferente. E galera, esse programa foi feito assim pra gente dar uma descontraída também. Cara, é muito engraçado você ver também assim esse choque de culturas. Eu espero que vocês gostem. Foi escolhido a dedo essas criaturas bizarras pra vocês. Eu me despeço de vocês pedindo, pô galera, se vocês gostarem, deem seu like, compartilhe com o amigo. Outra coisa que eu tô lembrando, gente, o programa aqui não é pra crianças. Então, esse linguajar que a gente está botando, essa coisa mais descontraída, isso aqui é um programa para adultos, sabe? Não é para você ver com o seu filho sentado, porque eu sei que pode dar problema. É isso aí que só para relembrar. Desde já me despeço. Não esqueçam de dar seu like. E o Anderson vai se despedir, depois a Camila. O intuito do programa é como você falou, não é deboche, porque elas realmente, essas lendas, elas todas têm um porquê, né? Como a gente citou aqui. Mas em relação à nossa cultura, é extremamente surreal, cara. É a única palavra que tem, porque não tem, cara, não funciona aqui. Tipo assim, como a Camila disse, aqui brasileiro não dá. Não dá. Isso não ia funcionar aqui. Nós temos já as nossas também, que são bem legais. Mas é isso aí, cara. Foi um prazer participar e descobrir essas lendas maravilhosas vindo do Japão. Bom, gente, é isso aí. Como o Peterson falou, não é deboche, cada um tem sua cultura. Até porque isso são lendas, né? Folclore. Se fosse aqui no Brasil, a gente não precisa de folclore para ser deboche. Se for deboche por deboche, nosso país já é uma piada, né? Então, de maneira nenhuma, isso é o folclore. O país é maravilhoso, primeiro mundo, lá tudo funciona. Então, de maneira alguma, a gente estaria aqui desrespeitando a cultura japonesa. Quero pedir para quem se interessar pelo assunto, deixar aqui nos comentários e dizer para a gente o que vocês querem que a gente traga aqui para vocês, que conteúdo, que temas. Digam se vocês estão gostando do programa para a gente, porque a gente está fazendo isso para vocês. Vamos lá no nosso grupo do Facebook, Terror Macabro Brasil.
se inscrevam lá, participem do grupo, vamos fazer a nossa família macabra crescer. Então vocês veem que o terror não é só terror, né? Podemos ser educativos com terror, pode ter humor com terror, é isso mesmo, o preconceito do terror, desmistificar e tornar uma coisa mais normal aí para todo mundo. Então deixe no comentário que vocês querem que a gente discuta e muito obrigado. Mais um vídeo aí para o nosso MacabroCast. E galera, lembrando uma coisa, vou fazer uma meta com vocês. Se vocês gostarem desse tipo de programa e deixarem a gente conseguir bater 300 likes nesse programa, vai ter parte 2. E se vocês curtirem, também mandem os bichos sinistros dos outros países pra gente também falar, entendeu? Então a meta desse aqui vai ser 300 likes. Bateu 300 likes, vai vir um parte 2. Valeu? Espero que vocês curtam, se inscrevam. Até a próxima. Uma boa noite para vocês. Valeu, galera.